Vamos lá para estudar Fernando Henrique Cardoso, que vai ser presidente do Brasil por muito tempo, 8 anos, né, de 1995 a 2003. Ele vai virar o século, né? Olha que doideira. O Fernando Henrique Cardoso do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, vai ser eleito em 1994, né? Quando o PSDB se une ao PFL, né? O PFL que antes, né, tinha brigado com o PDS, né? PDS e PFL são ambos filhos da Arena, o partido da ditadura, né? E o PFL hoje é o DEM, o Democratas, tá, galera? Então, pra gente ter essa noção aí. O FHC vai vencer no primeiro turno, galera. Isso daqui é muito relevante, né? Ele vence no primeiro turno com 54,4% dos votos, né? Quem mais participou dessas eleições? Por exemplo, o Enéas. Eu sou o Enéas, né? Que venceu com 7,38% dos votos. Venceu não, né? Perdeu pra caramba. O Enéas é maluquinho. Pesquisa aí, as coisinhas do Enéas é engraçado. E o Lula? O Lula ficou com 27,07, né, por cento dos votos válidos, não estava com muita força não, principalmente com a queda da União Soviética, a década de 90 é muito neoliberal e o Fernando Henrique Cardoso está com muita moral por conta, né, da sua enfim, da sua política econômica como ministro da Fazenda do governo Itamar, com a resolução da inflação com o Plano Real. Beleza? Antes da gente estudar o governo Fernando Henrique Cardoso, se inscreve no canal, por favor, para eu saber que você está gostando dos vídeos, né? Curte, comenta, compartilha, ativa as notificações para receber mais vídeos quando eu mandar, né? Porque eu mando muito vídeo, qualidade pode não ser, né? Não ser lá aquelas coisas, mas quantidade tem, né? Enfim, vamos lá então, né? Já se inscreveu? Bora lá então fazer essa aulinha de Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, gente, olha só que doideira, ele era um sociólogo, né? E aí ele fala o seguinte: esqueçam tudo que eu já falei, eu já escrevi, já fiz na minha vida, né? Porque quando ele entra, né? Ele entra como sociólogo, né? Um cara da social-democracia, mas quando ele entra para a presidência, ele se torna o cara mais neoliberal que esse país já teve, né? Então ele vai ser um grande neoliberal aí, né? Não digo mais neoliberal que o Brasil já teve, mas um grande neoliberal, tá? Principalmente na década de 90, com o fim da União Soviética e tudo mais, né? Onde o neoliberalismo está muito forte, tá, galera? Então, o que, que vai acontecer? O PSDB, inicialmente, era para ser o Partido da Social-Democracia, realmente, né? O que é a social-democracia? É basicamente aquele welfare state, né? A gente não abandona os princípios do liberalismo, mas ao mesmo tempo a gente garante, né, uma boa qualidade de vida para o povo. Então, quase que um meio termo, né, entre o liberalismo, né, o capitalismo de fato e o socialismo, né? Então, a social-democracia, né? E a gente vai ter o PSDB sendo um partido inicialmente de social-democracia. Só que a gente vai ver que conforme as coisas vão passando, o PSDB vai acabar se esquecendo um pouco do povo, apesar de ainda fazer algumas coisas para o povo, né? E focando mais no liberalismo de fato, tá? E como que a gente tem, né? Como é que a gente pode afirmar isso? Ora, basta a gente analisar o que ele fez no governo dele. E a principal coisa que ele vai fazer são as privatizações. Ele vai enxugar o Estado, ele quer o Estado mínimo, né? Ele quer que a gente não tenha nenhum tipo de empresa de bens de consumo, né? A gente não tenha nenhum tipo de empresa produzindo de fato, né, pro mercado e tudo mais. Ele quer privatizar tudo. Ele vai privatizar a Vale do Rio Doce, que era uma empresa de extração mineral, tá? Hoje em dia essa Vale não é mais Vale do Rio Doce, é apenas Vale, tá? E ele foi muito criticado por uma certa parcela da população que acreditava que não fazia sentido essa privatização, porque a Vale, afinal de contas, era lucrativa, ela trazia dinheiro para o Estado. Então, por que privatizar? Né? Se está trazendo dinheiro, se está melhorando as finanças do nosso Estado, por que a gente vai privatizar a Vale? Né? Mas, dentro daquele princípio neoliberal, né, dentro do princípio das privatizações, ele vai acabar, né, realizando esta. A gente vai ter também a privatização da Telebrás, tá? Que é em relação aí a telecomunicações, tá bom, galera? Outra coisa que ele vai privatizar é a Petrobras. Gente, a Petrobras, então ele vai abrir o capital da Petrobras, que não vai se tornar totalmente privada, ela é de capital misto, né? Ela tem uma parcela dela que é do Estado brasileiro e outra parcela foi vendida, leiloada, né? E esse leilão acabou se concretizando no governo Dilma, tá bom, galera? O que vai acontecer, né? A gente vai ter muitas críticas em relação aos preços baixos de venda, às vezes até
tabelados os preços, tá? A gente não teve uma barganha para conseguir mais dinheiro para o Estado e também a perda de setores estratégicos, como por exemplo de energia, a Petrobras, né, de fontes de energia, das comunicações, que é um setor estratégico, da mineração, a Vale, né? Outra coisa, né? A gente vai ter também uma grande vantagem. É óbvio, né? A gente tem que analisar os dois lados. A grande vantagem é que isso vai trazer dinheiro muito rápido para os cofres públicos, né? O que permite um maior desenvolvimento a curto prazo, certo? Então, essa é uma justificativa utilizada na época e até hoje pelos defensores das privatizações, tá? A gente vai ter também agências reguladoras sendo formadas. Então, as pessoas que defendem também argumentam o seguinte: mas beleza, ele privatizou, a gente perdeu o setor estratégico, mas pelo menos ele colocou lá, né, algumas agências que vão fiscalizar, como por exemplo a Anatel, que tem até hoje, né, que vai ser uma agência de fiscalização das telecomunicações, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, para fiscalizar, né, as ações da Petrobras, e a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para fiscalizar esse ramo também. Tá bom, galera? O que vai acontecer? Essa injeção de dinheiro no Estado vai favorecer alguns programas sociais. E aqui enfatizando que, por mais que o Partido da Social Democracia Brasileira tenha se desvirtuado um pouco da sua proposta inicial do welfare state, né, do Estado de bem-estar social, ainda assim o Fernando Henrique Cardoso vai promover algumas ações sociais importantes para o desenvolvimento, principalmente dos mais pobres, tá, galera? Então aqui é bom enfatizar, né, os dois lados da moeda. Então a gente vai ter o Bolsa Escola, né, então tentando colocar, né, as crianças na escola, o Bolsa Alimentação, tentando acabar com o problema grave da fome que o Brasil passava, principalmente no Nordeste, o Vale Gás, né, para ajudar as famílias mais pobres a poderem, né, ter como cozinhar os seus alimentos, né, sem ter que pagar 80, 90 conto no botijão. Então a gente vai ter, hoje em dia tá 125, é complicado, né? Naquela época era maravilhoso, que agora tá complicado. E a gente vai ter então esses avanços, né, sociais, avanços em saúde, avanços em educação. Para vocês terem uma ideia, em 1994, 89% das crianças, né, estavam no ensino fundamental. Já em 2002, né, aí durante o segundo mandato da FHC, 97% das crianças estavam no ensino fundamental. Então a gente consegue ver, né, que houve sim um avanço. Claro que, né, um avanço que a própria, né, globalização, o próprio aumento, né, o próprio Plano Real permite esse avanço, permite as famílias colocarem suas crianças na escola com esse alívio econômico, mas a gente vai ter sim essa preocupação, tá? A gente vai ter também o analfabetismo, tá? Sendo ampliado, né? As taxas de analfabetismo melhorando. Então, principalmente pessoas acima de 10 anos de idade, tá? Em 1994, 18% da nossa população era analfabeta. Em 2000, 12%, né? 12,8%, 13% por aí da nossa população analfabeta. Então, melhorou bastante, tá? É claro que ainda está longe do desejável, né? Óbvio, mas melhorou bastante. Mortalidade infantil, em 1994, 36,5 crianças a cada 1.000 acabavam morrendo após o nascimento. E aí, né, depois com o passar dos anos, aí para 2000, 2001, 2002, a gente vai ter 29,6 crianças a cada 1.000 nascimentos. Então a gente vê a redução. Ainda está muito longe do desejável, né? Ainda assim, é muitas crianças morrendo, mas melhorou, né? Isso a gente tem que concordar, né? Críticos dirão que podia ter melhorado muito mais, principalmente com essa injeção de dinheiro das privatizações, poderia ter investido muito mais em educação e saúde do que investiu, né? Então muita gente acredita que foi um investimento de maneira modesta do FHC, tá? O que mais? Em 1997 ele vai se preocupar com a reeleição, então o FHC ele vai querer se perpetuar no poder, olha só, né? O PSDB aí vai ajudar, o PSDB que tinha uma forte presença na bancada, ele tinha maioria no Congresso, tá? E o Fernando Henrique Cardoso, então, vai acabar, né? A gente vai ter a aprovação da emenda da reeleição, onde a gente vai ter a redução do mandato para 4 anos, permitindo que o político, né, o presidente, no caso, na real, o presidente, o governador e o prefeito, os cargos do executivo, permitindo que eles possam ter 2 mandatos consecutivos, tá? Inclusive, ele vai ser em 1998, com a vitória nas eleições, né, a partir da vitória em cima do Lula, do Ciro Gomes, né, ele que vai ter 53,06% de votos, mais uma vez ele vai ser em primeiro turno, olha que doideira, né, ele vai se tornar, então, o primeiro presidente da história da nossa República Brasileira a ficar 2 mandatos consecutivos no poder. Não foi o primeiro a ser reeleito,
tá? A gente teve aí Rodrigues Alves foi reeleito, tá? Apesar de não ter conseguido completar, né, iniciar o segundo mandato, porque ele morreu antes disso, mas ele foi reeleito, tá? Apesar de muitos anos depois. Mas ele foi, o Fernando Henrique Cardoso, foi o primeiro presidente da história da República a ser reeleito consecutivamente, né? Após o fim do seu mandato, ele já emenda outro, né? Então a gente vai ter essa situação aí, beleza? Vamos continuar então. O segundo mandato dele, então, seria de 1900. Opa, vamos voltar ali para a gente ver bonitinho, né? Então, de 1995, né, até 1998, tá? 99, na real, 1995 99 e 1999 a 2003, o segundo mandato. De 1999 a 2003, a gente vai ter o início de um problema. O problema brasileiro, né, vai ser um mandato conturbado do Fernando Henrique Cardoso por conta de um início de uma crise, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter acusações de corrupção do Fernando Henrique Cardoso, no famoso mensalão tucano. O que foi o mensalão tucano, Bruno? Foi o Fernando Henrique Cardoso, né, dando uma mesada para os deputados para eles aprovarem a emenda da reeleição, para o Fernando Henrique Cardoso continuar no poder. Então, olha que bicho, né? Então, a gente tem aí, né, essas acusações de corrupção que vão desgastar o Fernando Henrique. Tá? Em 2000, a gente vai ter o lançamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que está em vigor até hoje, tá? O que diz a LRF? Né? Os políticos, de maneira geral, eles têm um prazo de 2 anos para indicar uma fonte de receita para as novas despesas públicas que eles gerarem, né? Se ele não apontar uma fonte de despesa, né, uma fonte de lucro, né, uma fonte de receita para cobrir essa despesa que ele está criando, ele está sendo irresponsável, né, do ponto de vista fiscal. Ele está cometendo um crime de responsabilidade fiscal, tá bom, galera? Então, bem interessante isso, né? Mostra, né, a preocupação com a administração do dinheiro público, que é o nosso dinheiro, é o dinheiro do povo, né? O dinheiro de todo mundo. O que vai acontecer, né? A gente vai ter o início de uma crise, como eu falei para vocês. A corrupção vai começar a desgastar o governo e, para piorar, a gente vai ter a crise do apagão. O que vai acontecer? A gente vai ter um aumento do consumo e a gente vai acabar não tendo uma disponibilidade, né, de oferta de energia elétrica suficiente para acompanhar esse consumo. E aí a gente vai ter o apagão, a falta de energia elétrica, tá? A gente vai ter o grande apagão aí de 2001, 2002, alguma coisa assim, tá? E a gente vai ter, né, a campanha Apague a Luz, Ilumine o Brasil. Ó, que lindo. Ou o apagão foi 2003. Não lembro agora direitinho qual foi o ano, mas foi por aí, 2001, 2002, 2003, tá? A campanha é Apague a Luz, Ilumine o Brasil, né? O Fernando Henrique falando assim, cara, se vocês não apagar a luz, a gente tá ferrado, que vai acabar a energia, ninguém vai ter, ninguém vai poder ligar uma televisão, né? Então, ele incentivando a economia da energia, né? Vai se tornar uma super pauta, né, no Brasil todo. E olha só como que saiu nas revistas, né? Na Veja, sem luz, prepare-se, o racionamento vai infernizar sua vida. As capas da Veja são maravilhosas. Desacelerar a economia e pode devastar a imagem do governo. Dito e feito, tá? O Fernando Henrique Cardoso vai ter um pouquinho de desgaste da sua popularidade por conta do mensalão, por conta do apagão. E ainda, para piorar a situação, a crise econômica vai chegar. A gente vai ter uma crise no México, uma crise internacional, tá? Uma crise na Rússia, tá? E a gente vai ter aí a alta do dólar, que vai acabar por complicar a situação brasileira. O real vai se desvalorizar em relação ao dólar, a gente vai ter um aumento momentâneo da inflação, a gente vai ter o aumento do custo de vida, o aumento do desemprego, que a gente sabe que quando tem uma recessão, né, quando tem um aumento do custo de vida, a gente acaba tendo menos compras, as empresas acabam funcionando com menor aparato, então acaba por tendo demissões e aí gera desemprego. A gente vai ter a situação do desemprego acabando por trazer consequências de diminuição da paridade de compra, né, do poder de paridade de compra, a população não podendo comprar, né, a população acabando por ter um custo de vida mais alto, né, então isso é uma situação muito complexa, né? É um ciclo vicioso muito triste para um país, tá? A gente vai ter um aumento das desigualdades e a fuga dos investidores, né? Porque o Brasil começa a ficar um pouco incerto, né? Opa, tá com crise energética, tá com crise econômica, os investidores vão parar de depositar sua confiança no mercado brasileiro, tá? E aí, com todo esse desgaste, né? A crise não se compara, tá? Apesar de
ter sido um início de uma crisezinha econômica ali em 2001, 2002, 2003, não se compara com as crises da década de 90 e as décadas de 80, tá? É uma mini crise comparada à crise do Sarney, do Collor, tá? Ainda assim, por conta do Plano Real, por conta da solidificação da moeda brasileira, não foi uma crise tão grave, poderia ter sido pior, tá? Aqui uma imagem do... Opa, tô na frente. Uma imagem do Fernando Henrique Cardoso com o Bush filho, né? O George Bush, presidente dos Estados Unidos da época, tá? Então aí o Fernando Henrique Cardoso, ele era um cara querido pelos Estados Unidos por conta da sua política neoliberal e tudo mais, coisa que os Estados Unidos adora no país dos outros, né? A gente sabe bem, né? E aí, né, o Fernando Henrique Cardoso vai disputar contra... Não vai disputar não, porque ele não pode. Peguei vocês na pegadinha, né? Era só para ver se eu estava espertos. E aí a gente vai ter as eleições de 2002, o Fernando Henrique não pode disputar, porque ele já foi reeleito, né? A própria emenda que ele botou não permite a reeleição da reeleição, não pode, né? Então a gente vai ter as eleições de 2002, né? Quem seria o sucessor do Fernando Henrique? O José Serra, né? Que havia sido ministro da Saúde e tudo mais, né? Então a gente vai ter o Lula, né? Finalmente fazendo uma aliança com os empresários. Aqui vai ser a campanha do Lulinha Paz e Amor, tá? Onde ele vai conversar com empresários, com grandes banqueiros, né? Então o capital externo, o mercado, né? A bolsa de valores, né? O mercado financeiro, todo esse mundo neoliberal vai começar, opa, o Lula aí, ó, não é tão sindicalista assim, não é tão soviético, tão socialista assim, né? Então a gente vai ter o Lula fazendo alianças com empresários, tá? E aí a gente vai ter o Lula derrotando o José Serra, tá? E vencendo, e aí se elegendo presidente da República em 2002, e o mandato dele seria então de 2003 a 2011. Mas isso é tema de uma próxima aula. Beleza, galera? Beijão, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, ativa as notificações, manda pra todo mundo, né? Oh, quer saber como foi o Fernando Henrique Cardoso? Né? Assiste esse videozinho, Bruno explica bonitinho. Ou não, né? Explica malzinho, mas dá pra entender. Enfim, gente. Beijão, vejo vocês numa próxima oportunidade. Valeu!